a tentativa de contratação de influenciadores para defender o Banco Master e criticar o Banco Central. Você conversou com algumas fontes da investigação e elas dizem que as propostas eram altíssimas, na casa dos milhões de reais. O valor financeiro, os pagamentos, eles eram bastante robustos e pode-se dizer sim, acima do que é a média do mercado para o número de seguidores e números de engajamento. Chegava a ultrapassar a casa dos milhões de reais, a depender do número de seguidores das pessoas abordadas. Além de influenciadores, a gente também mostrou que parlamentares também foram procurados. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do quadro Doses Diárias. Aqui é o canal Outra Dose Limitada. E hoje vamos falar sobre o escândalo do Banco Master e o envolvimento de influenciadores que supostamente receberam propostas milionárias para defender o banco e, além disso, atacar o Banco Central, que encerrou as atividades do Banco Master após constatar irregularidades graves. Para contextualizar vocês, o Banco Master tornou-se alvo de uma grande investigação no Brasil chamada Operação Compliance Zero, conduzida pela Polícia Federal e pelo Ministério Público Federal. As autoridades apuram que o banco esteve envolvido em um esquema de emissão e venda de títulos de crédito falsos e em operações financeiras irregulares, que podem somar mais de 50 bilhões em prejuízos potenciais ao sistema financeiro brasileiro. Segundo a APF e o MPF, o banco oferecia CDBs e carteiras de crédito com promessas de rentabilidades muito altas, sem lastro real, e transferiu grandes volumes de recursos para outra instituição, o Banco de Brasília, em operações que podem ter violado normas regulatórias. Basicamente, o dono do banco pegava o dinheiro recebido dos investidores para uso pessoal, como, por exemplo, o apartamento de luxo que Daniel Vorcaro doou para a influenciadora e sugar baby Carolina Treinotti. O imóvel está localizado na região da Faria Lima, em São Paulo, e foi avaliado em cerca de 4 milhões. Carolina é ré em um processo de lavagem de dinheiro relacionado ao tráfico internacional de cocaína. Daniel Vorcaro também possui outros imóveis de destaque, como uma mansão avaliada em 36 milhões, localizada no Lago Sul, em Brasília, onde recebia políticos e autoridades para jantares milionários. Alguns chegaram até a chamá-lo de Jeffrey Epstein brasileiro, por conta de suas festas extravagantes. Além disso, houve a festa de aniversário de 15 anos de sua filha, realizada em agosto de 2023, em Nova Lima, Minas Gerais, que custou cerca de 20 milhões, com shows de Alok, Dennis DJ e The Chainsmokers. O evento ainda ofereceu hospedagem em hotéis de luxo e vinhos caros aos vizinhos incomodados com o barulho. A comemoração viralizou na época, com detalhes como um bolo de 25 mil, utilizando de forma massiva recursos provenientes de CDBs do banco para financiar esse estilo de vida. Esse esquema ocorreu por tanto tempo porque parte do dinheiro recebido de investidores atuais era utilizada para pagar os dividendos de investidores anteriores, até que isso se tornou insustentável e o império começou a ruir. Essas operações são investigadas como possíveis crimes de gestão fraudulenta, gestão temerária e organização criminosa. O Banco Central constatou irregularidades graves e decretou a liquidação extrajudicial da instituição, encerrando oficialmente suas atividades. Daniel Vorcaro era o principal controlador e dono do Banco Master. Na noite de 17 de novembro de 2025, agentes da Polícia Federal o prenderam no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, quando ele tentava embarcar em um avião particular rumo ao exterior, com destino inicialmente relatado como Malta ou Dubai, locais frequentemente associados a paraísos fiscais e dificuldades de extradição. A Polícia Federal entendeu que ele estava tentando deixar o país antes que fosse detido, no âmbito da investigação sobre o esquema financeiro. Após a prisão, a Justiça Federal chegou a determinar a soltura de Vorcaro e de outros executivos do banco,
concedendo habeas corpus em razão de questionamentos processuais, o que gerou intensos debates públicos. A Polícia Federal apreendeu no celular de Vorcaro um contrato prevendo que o escritório da advogada Viviane Barsi de Moraes, esposa do ministro Alexandre de Moraes e de seus filhos, receberia cerca de 129 milhões, aproximadamente 3,6 milhões por mês, ao longo de 3 anos, por serviços jurídicos prestados ao Banco Master. No entanto, as investigações apontaram que nenhum documento ou petição foi protocolado pelo escritório em nome do banco, o que levantou suspeitas sobre a existência de um possível contrato fantasma e de um potencial conflito de interesses, considerando o cargo de Alexandre de Moraes no STF. Esse contrato não estava diretamente relacionado à investigação principal da Operação Compliance Zero, mas foi objeto de apuração documental. Comentaristas chegaram a sugerir favorecimento ou influência indevida, incluindo alegações de que isso poderia ter impactado a soltura de Vorcaro. Agora que você já está contextualizado sobre o caso do Banco Master, vamos falar sobre os influenciadores que supostamente teriam sido pagos para atacar e questionar a intervenção do Banco Central, levando parte do público a se perguntar se isso seria uma conspiração do Banco Central ou se de fato estaria ocorrendo uma fraude bancária, que poderia se tornar um dos maiores escândalos bancários da história, envolvendo inclusive políticos de diferentes esferas. O tema ganhou ainda mais repercussão após o vereador Rony Gabriel afirmar em entrevista que existiria um contrato milionário feito pelo Banco Master para enganar seguidores. Segundo ele, o contrato previa que os vídeos seguissem o formato dos conteúdos publicados por Marcelo Renault, André Dias, Carol Dias, Paulo Cardoso e Firmino Cortada. Esses vídeos foram publicados no mesmo dia, 28 de dezembro de 2025, além de conteúdos anteriores feitos por outros influenciadores, como Gabriela Prioli e os irmãos Dias, que também questionaram as investigações conduzidas pelo Banco Central. Veja agora o trecho dessa entrevista e os vídeos publicados no dia 28 de dezembro pelos influenciadores citados. Boa noite. Primeiramente, é um prazer enorme estar aqui com vocês. O trabalho de vocês é excelente e muito importante para o nosso Brasil. Uma agência de marketing, por assim dizer, né, entrou em contato comigo através do meu assessor, Nathan Ribeiro, enviando que gostaria de falar comigo por causa do meu alcance nas redes sociais, principalmente, né? Hoje eu tenho 1,7 milhões de seguidores apenas no Instagram, uma quantidade muito grande de views, e eles queriam trazer um projeto, mas para isso precisava assinar um acordo de confidencialidade, né? Na proposta eles diziam, são informações importantes, que é de interesse do Rony Gabriel, no sentido de que trata do sistema, trata do Centrão, e eles sabem que eu faço análises políticas, né? Essas análises acabam atingindo milhões de pessoas e assim por diante. E pediram para assinar um contrato de confidencialidade. Nesse contrato de confidencialidade, previu uma multa de R$800 mil, né? Um valor bastante considerável, assim. Enfim, o meu assessor entrou em contato comigo e disse, o que você acha? Falei, vamos ver o que eles têm para falar. Se nesse contrato, só um contrato de confidencialidade, né? Minha área de estudo, inclusive, sou formado em Direito e tal, meu outro assessor é advogado, tudo bem. Entraram em contato comigo, essa empresa, e durante as tratativas fomos conversando sobre os assuntos e... Olha aqui, estão me ligando, só um minuto, perdão. Conversando sobre o assunto, eles abriram qual que era o interesse deles quanto à questão do contrato, o que nós deveríamos fazer, o que eles queriam de mim quando foram perguntados. Eles representavam os interesses do Daniel Vorcaro, né, o projeto DV, que se chama, né, do Banco Master, no sentido de que era para fazer vídeos descredibilizando, de certa forma, o Banco Central, no sentido de fazer parecer que a liquidação do Banco Master foi muito rápida, no sentido de parecer que aquilo foi feito de forma ilegal e que deveria ter uma investigação. Muito se baseava, inclusive, numa reportagem que reforçava um despacho do TCU na época, se eu não me engano, do jornal Metrópolis. Posteriormente a isso, eu questionei sobre que eu teria que ter mais informações, porque no momento da conversa eles colocavam como se de fato o Daniel fosse uma vítima daquilo e que essa era a verdade que nós deveríamos reproduzir e replicar.
A partir disso, eu falei para ele que gostaria de mais informações e pedi alguns modelos. Ele me mandou alguns modelos de alguns influenciadores, né, que fizeram, enfim, esse material para eles. E deixaram claro que tinham uma remuneração, um valor, né, disponível para esse tipo de conteúdo, e era um valor bem considerável, acima, inclusive, dessa cláusula de multa, né, essa cláusula rescisória. Falei para eles que eu teria que ter mais informações, enfim, comecei a dar uma enrolada ali para entender de fato do que se tratava. Foi quando eles falaram que, se necessário, inclusive, poderiam me levar até São Paulo para falar com as pessoas certas e tal, que iam me explicar tudo da forma que teria que ser sido feito. E eu falei, a gente entra em contato novamente. Deu mais ou menos 1 hora. Vim para casa, pensei, conversei com meus familiares, falei que estava estranho isso e tal, uma situação diferente, porque até o momento ali, né, que a gente é pego de surpresa, a gente acredita que o contrato é de marketing, quer fazer alguma coisa. Eu nunca fiz isso, não sou acostumado a fazer isso, eu faço análises políticas lá no meu perfil. Achei estranho e óbvio que fui estudar sobre o caso, mandei uma mensagem de recusa, disse, não tenho interesse, né, não cheguei a pegar o material, não cheguei a nem sequer discutir valores com eles, apenas ficou claro que era um valor milionário, né, que gostariam de investir, enfim. E a partir disso eu fiz a recusa e ficou por isso mesmo. Aí a gente viu ali que alguns influenciadores fizeram esse tipo de material. Agora, eu dizer para vocês que esses influenciadores fizeram porque acreditam mesmo nisso ou porque foram pagos, aí é uma situação, né, que vai muito além daquilo que eu sei, né? Passaram os dias e veio ontem esse despacho do TCU, né, que ele é exatamente aquilo que eles estavam pedindo para criar uma narrativa quanto a isso há 15, 20 dias atrás. Ou seja, o que foi que eu entendi? Que foi criada uma narrativa há alguns dias já, exatamente para chegar nesse momento de ter essa decisão do TCU. E essa decisão parecer uma decisão que fosse comum, que já estivesse no inconsciente coletivo. E por isso eles contrataram esses influenciadores para trazer esse outro lado, descredibilizar o Banco Central. Quando eu vi isso, eu pensei ontem aqui em casa, sabendo que eu tinha essa informação, e decidi que eu ia abrir, né, fiz um vídeo lá nas redes sociais, no meu Instagram, explicando para as pessoas como que aconteceu, por que não pode acontecer isso, que a investigação tem que acontecer. Enfim, agora eu matei no peito aí essa multa aí, vamos ver, provavelmente eles vão me processar, enfim, tentar executar essa multa, e aí a gente vê o que faz, se defende. Enfim, isso acabou tomando uma repercussão nacional, obviamente. Sobre os outros influenciadores, o que eu posso dizer? Eu recebi alguns modelos de como eu deveria fazer aqueles vídeos de alguns influenciadores, se eu não me engano, 4 influenciadores naquele momento. Então, com aqueles modelos ali, eu sei que aqueles ali possivelmente, né, podem ter sido contratados baseados nos modelos, e isso é tão irônico porque a própria empresa faz um contrato de confidencialidade, mas a própria empresa não mantém a confidencialidade com os outros, né, que fizeram, né, e assinaram o contrato com eles. Enfim, é uma coisa muito irônica, né, da parte desse pessoal. E esses ataques coordenados, como a página Alfinetei, por exemplo, que todo mundo sabe que faz parte da Mais de 8, que já foi um caso de polêmica aqui no Brasil há um tempo atrás, é uma página que fez uma postagem sobre isso. É uma página que fala da Virgínia, fala de fofoca, e do nada veio falar de Banco Master, questionando sobre a questão da liquidação do Banco Master quanto ao Banco Central. Então a gente sabe que sim, isso é um fato, houve sim uma coordenação, há uma ou mais empresas ligadas ao Banco Master, aí, ao Daniel Vorcaro, não posso dizer se é o CNPJ ou a pessoa em si, que está contratando pessoas. Sim, eu recebi esse contato, sim, tem uma cláusula de confidencialidade, eu resolvi abrir sim, porque eu sei que a segurança jurídica e financeira do país está muito acima disso. Vocês me fizeram a pergunta de quais foram os modelos que eles me enviaram, e antes de eu passar esses nomes, quero deixar uma coisa clara. Quem me passou esses modelos foi a própria empresa, ou seja, tinha um contrato de confidencialidade com esses influenciadores. Quem quebrou foi a própria empresa, né? Então, os modelos que eles me enviaram é do Paulo Cardoso, lá no Instagram, 2 modelos dele, Marcelo Renault também fez um vídeo. Eles me enviaram de um André Dias e também de uma moça chamada Carol Dias. Esses foram os modelos que eles me enviaram, dizendo que era mais ou menos aquela linha que eu deveria seguir.
Então o Toffoli pode reverter a venda, a liquidação do Banco Master. Tem algumas pessoas perguntando aqui, por mais que eu achasse absurdo, pode sim. Eu vou explicar por quê. Mas um detalhe importante, lembra daquele prazo que o TCU deu para o Banco Central explicar essa venda, essa liquidação do Banco Master, uma liquidação a jato, sem usar as outras alternativas que tinha, que é muito suspeito, muito estranho. Então, esse prazo terminou na sexta-feira. E até agora, nada. Só que o Banco Central avisou que vai entregar só na semana que vem, por causa do recesso de Natal, atrapalhou a explicação. Para acabar com o banco, acabou no segundo, Agora, para explicar, demora. É uma pergunta que eu deixo no ar. De qualquer forma, na próxima terça-feira vai ter uma cariação entre o Vocaro, o ex-presidente do BRB, e também o Ailton de Aquino Santos, que é o diretor que teria, mandado liquidar o Banco Master. Só que esse diretor procurou o Supremo para saber se ele vai para a cariação como testemunha ou se ele vai como investigado. Mas a decisão dele foi técnica, que é uma decisão técnica, ele é o diretor de fiscalização do Banco Central. Foi técnica? Por que ele está temendo? Por que ele está com medo, então? Então, mais um capítulo nessa história que realmente eu falo para vocês, talvez vai ser um dos maiores escândalos do Brasil nos últimos anos, porque envolve muita gente grande. E o que tiver de novidade, eu trago aqui para vocês, tá bom? Eu sou Marcelo Renó, seja direita, seja direito. E se o Banco Master reabrir, a reviravolta que ninguém esperava, após 24 horas da formalização de uma proposta que salvaria o Banco Master, o Banco Central determinou a liquidação do Banco Master. A questão que fica é, se tinha uma instituição financeira disposta a assumir as obrigações do Banco Master, o porquê o Banco Central determinou a sua liquidação? O Banco Central tinha 72 horas para apresentar sua defesa ao TCU, Tribunal de Contas da União, mas não foi feito, ou seja, não cumpriram o prazo. O prazo venceu na última sexta-feira. E se as instituições responsáveis por julgar o caso entender que houve abuso de poder regulatório, o ato de liquidação do Banco Master pode sim ser anulado. E o mercado financeiro termina 2025 com uma certeza incômoda. O que irá acontecer agora com o Banco Master? E se for provado que o Banco Central agiu de forma precipitada em liquidar o Banco Master, o que vai acontecer? Veremos as cenas dos próximos capítulos, mas sim, o Banco Master pode ser reativado nos próximos dias, caso o Banco Central não consiga comprovar os seus fatos. E aí, meus amigos, o mercado financeiro poderia até entrar em pânico, porque deve-se confiar ou não nessa instituição tão importante que é o Banco Central. É isso que o mercado financeiro vai se perguntar daqui para frente. Turma, novas notícias do Banco Master. Vamos atualizar esse caso porque tem muita coisa nova. Olha só, o Banco Central tinha aí um prazo de 72 horas para enviar ao Tribunal de Contas as explicações sobre a liquidação do Banco Master. Esse prazo, pessoal, terminou na sexta-feira ao meio-dia. E até agora a resposta não foi apresentada. O que chama a atenção é o contraste. E menos de 24 horas depois do banco apresentar um possível financiador para resolver a situação, a liquidação foi decretada. Agora, para explicar essa decisão ao órgão de controle, o tempo não foi suficiente. Isso por si só levanta questionamentos, pessoal. E antes mesmo de qualquer defesa formal do Banco Central, surgiu uma nota conjunta do setor financeiro, uma nota aí liderada pela Febraban, presidida pelo Isaac Sidney, com apoio de outras entidades. A mensagem central da nota é de respaldo ao Banco Central e de preocupação com revisões desse tipo de decisão. O ponto, turma, é que tudo isso acontece antes das explicações técnicas virem a público. Na próxima semana, no dia 30, está marcada a acareação entre o Banco Central e o controlador do Banco Master. Essa audiência deve ajudar a esclarecer pontos que ainda estão abertos, que não foram tão bem aí esclarecidos. Por enquanto, que existe um descompasso entre a rapidez da decisão e a demora na explicação. Então a gente aqui atualiza e traz o que está acontecendo no mercado. E quando esse tipo de diferença acontece, pessoal, é natural que o assunto continue no radar. E a gente vai ver novas notícias o tempo todo do Banco Master. E vamos esperar, vamos acompanhar isso tudo. Agora eu quero saber a sua opinião.
O que você acha dessas notícias, né? O que você acha de tudo isso que está acontecendo sobre o Banco Master? Comenta aqui embaixo comigo que eu quero saber a sua opinião, tá bom, pessoal? Após a repercussão e a cobrança dos seguidores, todos os citados negaram, sem exceção, que tenham recebido qualquer proposta do Banco Master. Alegaram que publicaram os vídeos apenas por se tratar de um tema em alta naquele momento. Alguns influenciadores, como Firmino e Paulo Cardoso, apagaram o vídeo publicado no dia 28. André Dias, até o momento, não se posicionou oficialmente sobre as cobranças recebidas. Outros afirmaram que não havia motivação política por trás dos vídeos, destacando que não possuem intenção de se candidatar a cargos públicos e que seus seguidores conhecem o caráter deles. Veja agora a resposta dos influenciadores citados ao vereador Rony Gabriel. Pessoal, ontem eu vi meu nome em vários lugares, eu assisti tudo, eu vi vocês falando aqui. E eu vim falar um pouquinho aí dessa polêmica que nós tivemos do Rony, né? Rony Gabriel, vereador, que acabou falando que ele tinha sido contratado por uma agência X. Não tenho conhecimento dessa agência, tá, pessoal? E que nós, eu, Cardoso, André, meu irmão, estaríamos envolvidos nisso, né? Num vídeo para proteger o Banco Master e bater no Banco Central. Isso não é verdade, tá? Por quê? Turma, várias vezes a gente falou aqui do Banco Master, esclareceu pontos do Banco Master, esclareceu pontos do Banco Central. O que a gente faz é trazer fatos da mídia, tá? Que é o correto. A gente não traz aqui narrativa sem prova. A gente nunca faz isso. E uma jornalista como a Malu Gaspar deveria ter me ligado antes de soltar essa nota, porque eu atenderia ela com o maior carinho, atenderia ela com toda a educação possível. Mas o que você não pode fazer, pessoal, como jornalista, é você divulgar algo dando nome aos bois sem provas, né? E aí hoje nós esperamos essas provas do Rony Gabriel, que afirmou que tinha provas e queria mostrar. Quais foram as provas do Rony Gabriel que o Cardoso postou? Um print com vídeos nossos. Isso é muito fácil de se fazer, né, pessoal? Uma agência X pega lá a Carol Dias, o outro, e mostra. E aí vocês se perguntaram, mas por que no mesmo dia? Turma, é normal, quando sai uma notícia, que os influenciadores, e vocês já devem ter percebido isso, falem sobre aquilo no mesmo dia, tá? Então, que a gente se comunique para falar sobre algum vídeo, alguma coisa. Então, pessoal, provas tem que ser prova. Um print com vídeo não justifica nada. E Rony Gabriel, por favor, né? Você vai se candidatar. Eu não tenho interesse nenhum na política, tá? Te desejo sucesso. Mas te desejo sucesso com um trabalho bem feito seu. Aliás, nós temos um podcast onde seus colegas já foram, com mais de 1 milhão de seguidores, onde você poderia falar suas propostas, porque é disso que o Brasil precisa. Então, por favor, não fale que você fez isso com boa intenção. Não fale que você... Não fale nada disso. Porque com certeza não foi boa intenção. Na minha visão, nem sua, e de diversos jornalistas que publicaram algo sem nos perguntar. Pessoal, eu vou continuar aqui fazendo meu trabalho verdadeiro, leal com vocês, esclarecendo dúvidas, vendo vocês crescerem, tendo educação financeira. Esse é meu primeiro e último vídeo, tá, turma? Por quê? Porque quem fala a verdade não precisa se justificar o tempo todo, né? Eu vi tudo, tomei muitas porradas, mas eu tô aqui para explicar para vocês. Os próximos passos cabem ao Daniel Biaus, que é meu advogado, que sim, vai processar pessoas que, por injúria, difamação, calúnia e qualquer outro problema que venha a ter de qualquer pessoa, porque é um direito nosso. Tá bom, pessoal? Então, daqui para frente fica nas mãos do Daniel Bialski, o nosso advogado, que vai saber se posicionar muito bem e vai saber trabalhar muito bem esses pontos. Agora, encaixem o quebra-cabeça. A gente está entrando num ano eleitoral. E veja o que está acontecendo. E outra coisa, pessoal, que eu sempre falo aqui, quando a gente ouve algo, a gente precisa saber diversificar. Igual a gente fala aqui, a gente precisa saber diferenciar o que é prova verdadeira do que não é prova. Tá, gente? Então era só isso que eu queria falar para vocês. Tá bom, pessoal? Tô sempre aqui com vocês para esclarecer o que for necessário. E espero que a gente não precise tocar mais nesse assunto que foi tão indigesto para mim e para outros influenciadores. Tá bom, turma? Um grande beijo para vocês. Fiquem com Deus. Uma excelente semana. Fiquem com Deus.
Eu mandei uma mensagem pro Rony Gabriel pedindo pra ele as provas que ele disse que tinha. E esse aqui é o último vídeo que eu vou fazer sobre isso, tá? Porque eu já me posicionei. Bom, tá aqui. Essa aqui é a mensagem e essa aqui é a prova. Uma foto. Uma tela capturada do WhatsApp que alguém envia 2 vídeos meus como modelo. Só que quando o Rony disse, irmão, eu tenho provas, em letra maiúscula, eu realmente imaginei que ele tivesse provas, contratos assinados, transferências bancárias, gravações. Não imaginei que as provas fossem um print de tela de alguém que simplesmente pegou um vídeo meu e enviou como referência. Eu não fiquei satisfeito e eu busquei na internet para ver se tinha mais alguma coisa. Encontrei ontem uma matéria do G1 que, além de ter esse print que ele me enviou, tinha toda a gravação de tela que ele ou que o assessor dele fez conversando com essa tal agência. Essa gravação de tela, onde eles acertavam os detalhes de como seria feito, em nenhum momento aparece nada falando que essa tal empresa tinha me contratado. O que aparece são vídeos lá no final que esse cara pegou como modelo, como referência do que ele deveria fazer. Vídeos meus, vídeos do Marcelo Renault, vídeos da Carol Dias, dentre tantos outros vídeos. São mais de 18 vídeos. Porém, hoje de manhã eu fui procurar essa gravação de tela para vocês e a matéria simplesmente tirou a gravação de tela do WhatsApp. Não tem mais. Eu sequer fui contactado. Ninguém entrou em contato comigo. Não acredito que o Rony esteja mal intencionado nessa história. Outras pessoas sim. Mas eu acho que o Rony não. Ele poderia ter me ligado, ele poderia ter conversado com o Marcelo, ele poderia ter mandado uma mensagem pra Carol, poderia ter feito tudo isso. Afinal, somos pessoas que estamos do mesmo lado. Não era esquerdista, que o cara chega lá e joga tudo no ventilador e dane-se a imagem do cara. Não, era a gente do mesmo lado. Mas essa vontade de fazer justiça e de aparecer em cima de um palanque como herói e salvador da pátria, talvez tenha sido grande demais. O Rony é pré-candidato a deputado federal. Então esse ano é o ano dele fazer a mídia dele. É o ano dele conquistar os eleitores dele. Eu tenho zero interesse em me candidatar para a política. Agora, será que essa empresa realmente está contratando influenciadores para defender o Vorcaro? Ou será que essa suposta empresa está querendo simplesmente plantar uma semente de discórdia no meio da direita? Não foi assim na manifestação do dia 8 de janeiro? Não tinham pessoas infiltradas lá? Porque agora todos os blogs de esquerda, influenciadores de esquerda, estão comemorando. Já vi diversos vídeos com a minha cara, com a cara do Rony, falando que tem racha na direita, que a direita está desorientada. E se for verdade que exista realmente uma empresa contratando de fato influenciadores para poder defender o Banco Master, qual seria o motivo? Geralmente, em casos assim, eles contratam políticos. Eles contratam a grande mídia e eles contratam ministros. Você não muda opinião pública com o influenciador. Você muda opinião pública com a grande mídia, batendo todos os dias naquilo. Eu deixo claro aqui que eu não tenho nada contra o Rony. Acho que ele faz um excelente trabalho. Mas ele é jovem. E dessa vez ele se precipitou. Dessa vez ele vacilou. E parabéns aos envolvidos. Vocês estão conseguindo quebrar qualquer projeto de direita nesse país. Enquanto a direita briga, se mata, tem inveja, vaidades e vaidades, a esquerda está lá, unida como nunca. Eu não devo nada a ninguém, as minhas opiniões são 100% minhas, eu não tenho nada a temer e por isso estou dando a minha cara aqui para bater. Não bloqueei os comentários, não apaguei comentários e agora vocês tirem suas próprias conclusões. Então o Rony Gabriel me citou, no programa da Oeste hoje como sendo um influenciador que estaria recebendo dinheiro do Banco Master para falar mal do Banco Central. Olha o que ele disse hoje lá no programa da Oeste. Os modelos que eles me enviaram é do Cardoso, Paulo Cardoso, lá no Instagram. 2 modelos dele. Marcelo Renault também fez um vídeo. Eles me enviaram de um André Dias e também de uma moça chamada Carol Dias. Esses foram os modelos. Tá, ok, vamos lá, gente. Vamos pontuar algumas coisas aqui. Antes de eu falar do Rony, algumas coisas sobre por que ele fez isso, eu quero trazer uma retrospectiva aqui. Eu tô de férias com a família, tô cansado, fiquei sabendo dessa história, um tanto de gente me pedindo pra falar e vou falar sobre isso. Vamos lá. A Malu Gaspar soltou uma reportagem pra você explicar pra vocês, que influenciadores teriam recebido muito dinheiro, influenciadores com mais de 1 milhão de seguidores, igual ela disse, teria recebido muito dinheiro pra falar mal do Banco Central e esse dinheiro teria vindo do Banco Master, de certa forma, teria vindo de pessoas ligadas ao Banco Master, no caso do Daniel Vorcaro. O que aconteceu em seguida? Segundo a reportagem que ela tem, que foi embasada pelo Rony Gabriel, o Rony Gabriel mesmo diz que deu informações para ela, ela diz que houve uma ação orquestrada no dia 19 de dezembro. No dia 19 de dezembro, eu reajo a esse vídeo do Metrópolis. Gente, eu uso fontes, eu uso o BAT, eu uso o Metrópolis, eu uso o G1, eu uso o UOL, eu uso tal. E hoje, eu reagi a um vídeo, a uma reportagem do Metrópolis. Do Tácito Lohan até, ó. Escuta comigo, ó. Cada vez que eu pesquiso sobre esse Banco Master, eu fico mais horrorizado e tem peixe grande aí, tem coisa grande aí. Tá, beleza, eu reajo sobre isso. No dia 21 de dezembro, no dia 19, eu teria feito um vídeo, segundo, informaram lá, o Rony Gabriel informou lá, que eu teria feito um vídeo favorecendo o Banco Master. No dia 21 de dezembro, eu faço esse vídeo aqui, ó. O fato do patrimônio da esposa do Alexandre de Moraes crescer tanto tem uma explicação. E nesse vídeo eu explico que o patrimônio dela cresceu pela relação com o Banco Master. Como é que um cara que está recebendo dinheiro do Banco Master faz um vídeo desse? Aí no dia 22 de dezembro, um dia depois, eu faço esse vídeo aqui, ó. Eu não tô exagerando não, gente. Olha só o que a Malu Gaspar falou na Globo News. Eu não tô acreditando.
consegui encontrar 6 fontes que tiveram contato com essa informação, receberam essa informação de integrantes do BC e uma das fontes do próprio ministro Alexandre de Moraes, que relatou ter realmente procurado o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, para discutir... Você falar mais alguma coisa? Aí no dia 24 de dezembro eu faço esse vídeo, ó. Pra mim essa criação é pra tentar chegar e comprovar que o ministro do Supremo Tribunal Federal, o Alexandre de Moraes, agiu pessoalmente pra tentar fazer a venda do Banco Master para o BRB, já que a mulher dele tem negócios com o Banco Master e acabou que o tiro saiu pela culatra, né? O Banco Central foi lá e liquidou o Banco Master. Tá, você fala uma coisa? De Moraes, segundo... Eu falo que o Banco Central foi lá e atrapalhou os planos do Alexandre de Moraes liquidando o Banco Master. Agora olha aqui, isso daqui eu falo no dia 24, mesmo dia, mais tarde. Alexandre de Moraes teria interferido, que ele tinha total interesse que o Banco Master fosse para o BRB, e já que a esposa dele, a Viviane Barsi, tem contratos com de cento e quase... Se eu estou recebendo dinheiro do Banco Master, como é que eu vou citar esse caso da Viviane? Pelo amor de Deus, né? Olha outro ponto aqui, ó. Essa reportagem do dia, essa gravação, essa reação que eu tenho, o react no dia 29 de dezembro, olha aqui. O Gonê arquivou o pedido de investigação contra a esposa do Alexandre de Moraes, né, pelo contrato de 129 milhões de reais que ela tem com o Banco Master, né, tem ou tinha, né, não sei se vocês vão ressuscitar o Banco Master ou não, começou a desenhar essa história de que o Toffoli vai agir pra levantar o Banco Master de novo. Ê, Brasil, viu? Tá, desculpa, gente, desse vídeo ficar longo, mas eu tenho que explicar pra vocês em detalhes essa história. Acho que tá explicado. Se eu tivesse recebendo dinheiro do Banco Master, gente, de verdade, eu não teria feito esses 5 vídeos, né, detonando o Banco Master. Agora vamos só aos pontos. Primeiro ponto, eu cresci 400 mil seguidores nos últimos 30 dias. E pessoas da direita, quando eu explodi, comecei a explodir aí há 1 mês e meio, me falaram, ó, a direita é muito desunida. A direita é muito desunida. E eu tô percebendo isso já tem um tempo. Outro ponto, eu não serei candidato. Não sou candidato, não tenho pretensão. Vocês nunca vão me ver na política. Outro ponto, isso é um prato cheio para a esquerda. O Thiago Fortran, que é um dos influenciadores mais fortes da esquerda, botou minha cara e do Cardoso lá. Como é que eu fico, Rony? Como é que eu fico, Rony? Tanto de gente mandando mensagem para mim, meu caro. Você tem meu contato, a gente conversou há 2 semanas. Você tem meu contato. Você poderia ter feito para mim. A Malu Gaspar entrou em contato comigo. Falando. Ela deve soltar uma reportagem. Ela falou, ó, o que aconteceu? Eu expliquei para ela. Agora você poderia ter me consultado antes de falar meu nome num programa igual da Oeste, que é um programa de altíssima audiência. O nosso adversário é a esquerda. Agora ninguém tá entendendo nada, da direita fica se tecladeando. Ninguém tá entendendo nada. Meus familiares estão me ligando. Falando, o que tá acontecendo? O que é isso? Direita atacando a direita? Entendeu? Vamos com calma em relação a isso, entendeu? Eu não vou falar mais desse assunto. Eu não vou voltar a gravar meus vídeos do mesmo jeito que eu gravo, com os meus reacts do mesmo jeito que eu falo sempre, tá bom? Mas é isso, gente. Já tá explicado pra vocês. Podem comentar aqui à vontade o que vocês acharem, viu? Tá aqui. Vou descansar, chega, o dia foi puxado hoje. Eu sou Marcelo Renó, seja direita, seja direito. Gente, eu não ia vir aqui, mas eu tô recebendo muita mensagem sobre essa história do meu nome numa lista. Eu fico muito triste com essa situação toda, porque é um sinal que a minha comunicação aqui com vocês ela é falha. Vamos lá. No mês de novembro, quantos vídeos a respeito desse assunto eu fiz? Fiz primeiro explicando o escândalo do banco. Depois, com um contrato de 129 milhões, fiz vários vídeos a respeito dos posicionamentos da Malu Gaspar, quando a Globo vira uma chave ali. Então, assim, pra minha audiência que tá aqui comigo todos os dias, duvidar de mim, é sinal que meu posicionamento tá falho, concorda? Comento o assunto diariamente, tem dia que a coisa pipoca, eu chego a fazer 8, chego a fazer 10 vídeos. Não faço juízo de valor de onde vem, gente. Pego de todos os perfis, desde perfil de direita, perfil de centro, página de fofoca. Chegou a proposta até a minha agência, eu não aceitei, porque eu sou um perfil de opinião, gente. Eu recebi e-mails, gente, lembra quando eu contei pra vocês que chegou um e-mail oferecendo 20 mil reais pra falar mal da Ana Castela? As pessoas fazem, elas procuram campanhas difamatórias através de influenciador de opinião. Agora, se você se vende pra isso, você não tem credibilidade. Todas as opiniões que eu dou aqui, elas são minhas. As pessoas vão de efeito manada num assunto que elas nem vão ler pra se informar. Eu nunca assinei contrato com ninguém, que loucura é essa? Os meus contratos, gente, são de publicidade. Quando é no Reels, sempre eu coloco a hashtag público. Quando é no Stories, a hashtag público em cima, no canto superior direito. Isso é muito sério. Fico muito triste que meu nome esteja sendo vinculado a isso. Todas as denúncias que estão chegando, eu tô encaminhando pro meu jurídico. Porque isso aqui é muito sério, né, gente? Fala da minha reputação e dos meus 2 anos de jornada aqui no digital. Alguns portais entraram em contato pedindo meu posicionamento, respondi a todos. Vou seguir aqui comentando conteúdos. Eu acho uma pena. A conclusão que eu tiro disso é que a minha comunicação não é boa. Há alguns dias eu tenho sido atacada de forma desonesta por pessoas que pegaram um vídeo meu do começo de 2025 para tentar relacionar com manchetes sobre fatos ocorridos agora. Então, eu vou direto ao ponto. Eu não produzi nenhum conteúdo atacando o Banco Central. Eu não fui paga para produzir nenhum conteúdo defendendo banco nenhum. E, aliás, vale dizer, para ficar claro, todo o conteúdo pelo qual eu recebo algum dinheiro está marcado como publicidade, como, aliás, deve ser. O meu vídeo, que está circulando por aí, é um vídeo que, ao responder a pergunta de um seguidor,
no começo de 2025, eu falo sobre a estratégia de bancos menores para ganhar novos clientes, a estratégia dos maiores para manter a concentração bancária e uso como exemplo um caso de repercussão. Não recomendo compra, não recomendo venda, termino dizendo dúvidas, muitas dúvidas, porque lá no começo de 2025 a gente não sabia o que a gente sabe agora, o que a gente tinha eram dúvidas, muitas dúvidas. Você pode gostar dessa análise ou não, tá tudo bem. O que você não pode é pegar um vídeo de quase um ano atrás e postar como se ele tivesse relação com fatos atuais, porque ele não tem. O que você não pode é mentir dizendo que eu recebi para produzir um conteúdo porque eu não recebi. O que você não pode é associar o meu nome e a minha imagem a um assunto sério com base numa suposição sua que não tem base nenhuma, porque não é a verdade. Mas por que então isso está acontecendo, Gabriela? Olha, eu tenho um palpite. Alguns dos influenciadores que fizeram os vídeos atacando o Banco Central e cujos vídeos foram enviados como exemplo, são perfis ligados à política. Para tentar desviar o foco de determinadas pessoas, eles fazem o quê? Sim, usam o meu nome e a minha imagem, ainda que indevidamente. Eu acabei de ouvir o meu nome num programa de TV mencionado do nada, para depois a pessoa dizer, mas eu não recebi o vídeo dela e não posso dizer que ela assinou um contrato. Então, por que meu nome tá ali? Então, gente, eu tô aqui fazendo uma coisa que eu realmente não gosto, que é dar palco para mentiras a meu respeito, mas dessa vez eu achei que era necessário. E eu tô fazendo isso para as pessoas que me acompanham, que gostam e que confiam no meu trabalho e que estão aqui há dias na DM pedindo, por favor, para eu responder a essas distorções desonestas. Então, esse vídeo é para vocês. E para quem não gosta de mim, pode falar mal, gente, só não mente. Rony Gabriel, no entanto, não se calou diante das negativas e respondeu novamente, acompanhado de Julie Milk, influenciadora que também afirma ter recebido a proposta e recusado. Vamos acabar um pouquinho com a falácia? Quero dar aqui 2 respostas e propor um desafio. A primeira resposta é para os influenciadores que estão coordenadamente me atacando com os mesmos argumentos. Parece até que alguém fez esse roteiro para eles, mas enfim, por causa da denúncia que eu fiz no caso do Banco Master. Em momento algum eu disse que vocês assinaram, receberam um contrato e eu não recebi o contrato de vocês. O que eu disse o tempo todo, e reitero aqui, é que usaram os vídeos de vocês, que foram feitos no mesmo dia, com o mesmo roteiro, como um modelo que eu deveria fazer caso eu aceitasse essa proposta. Eu tenho um desafio para propor para todos vocês que estão me atacando aí, ao invés de atacar a raiz do problema que é o Banco Master. Eles podem todos fazer vídeos mostrando a importância da CPMI do Banco Master. Essa CPMI que só vai acontecer por causa da denúncia que eu fiz, que deu mais força para que isso seja investigado. Nessa CPMI, todo mundo que fez parte de uma suposta milícia digital para atacar o Banco Central e fazer entender que o Banco Master e o Vorcaro são inocentes e vítimas, todos poderão ser convocados, prestar depoimentos lá na Câmara de Deputados, dali a pouco abrir suas contas bancárias, e vocês todos vão conseguir provar que, além de não receber nada, vocês estão lutando também contra esses absurdos que estão acontecendo no Brasil. Se vocês fizerem isso, se vocês se juntarem a mim, vocês vão sair gigantes, vão sair muito maiores do que entraram nessa história. Até porque se isso acontecer e vocês comprovarem que não receberam nada, vocês vão poder buscar uma indenização com essa empresa, porque eu mesmo vou mandar para vocês as provas que essa empresa utilizou, os vídeos de vocês como um modelo a ser seguido. Não tem como perder. É só fazer um vídeo mostrando todos os absurdos do caso Banco Master, mostrando por que o Banco Master tem que ser investigado e mostrando por que essa liquidação não pode ser revertida. Vocês podem fazer isso, quer dizer, eu acho que vocês podem fazer isso, eu acredito que sim, porque vocês, segundo, não tem contrato, não tem nada, então eu acredito que vocês podem fazer, é só pegar e fazer. Então tá aí lançado o desafio. E a segunda resposta é pra galera que ainda tá acreditando que isso é briga de direita contra direita. Não é direita contra direita, é direita contra sistema. E eu sempre expliquei pra vocês que o sistema tá em vários lugares e traveste de várias coisas. Só que tem um detalhe, muitos desses influenciadores provavelmente apenas receberam pra fazer uma publicidade. E isso não é ilegal, gente. Simplesmente não é ilegal. Ilegal é uma milícia digital ser criada pra atrapalhar as investigações. Isso é ilegal. Agora, eu acredito que muitos desses influenciadores que fizeram esse vídeo simplesmente fizeram um vídeo porque foram contratados pra isso e talvez nem sabiam a gravidade do assunto que estavam falando. Isso é bem possível que aconteça. Caíram de inocentes porque não entendem como o sistema funciona. Talvez não pegaram a pipoca, não assistiram o meu vídeo, embora tenha um deles aí utilizando até o meu jargão como ironia na hora de me atacar. Mas enfim, tá lançado o desafio. É só pegar, fazer o vídeo e bora pra cima junto. Agora é hora de vocês provarem que a direita tá unida. Vambora? Tô desafiando vocês.
Parece que a gente implodiu o sistema. Eu tô vendo minha cara em todos os jornais do Brasil, eu tô vendo minha denúncia que tomou a repercussão que eu queria que ela tomasse, e eu vou dizer o porquê. Isso não é por mim, isso não é para vender virtude, que não deveria ser uma virtude, todo mundo deveria fazer isso. O ponto é o seguinte: se eu não tivesse feito essa denúncia e ela não tivesse tomado toda essa repercussão, talvez o TCU ou quem está interessado em acabar com a liquidez do Banco Master ia muito mais facilidade em fazê-lo. E sabe o que isso significaria? Significaria que todas as provas, do trabalho feito de investigação até agora da Polícia Federal, tudo iria por terra. Porque a liquidação é onde se tem que passar os documentos, você tem que passar as provas para o liquidante. As movimentações ficam na mão do liquidante. E claro, tem muita gente que, no meu entendimento e na minha opinião, não quer que Vorcaro saia prejudicado, porque talvez ele possa levar outras pessoas junto. E isso quem está falando não sou eu, isso é a própria Globo que está falando. Só que tem um detalhe, quando eu fiz a denúncia eu sabia que eu ia mexer com muita gente, ia mexer num vespeiro muito grande. Primeiro porque eu quebrei um contrato de confidencialidade, ou seja, provavelmente eles vão executar aí 800 mil reais desse contrato que eles tentaram fazer comigo quando me ofereceram dinheiro para criar essa narrativa de que o Banco Central era o vilão e o Banco Master era uma vítima e que o TCU estava certo em acabar com essa liquidação. Segundo que eu entendi que mesmo me prejudicando eu não podia deixar que isso acontecesse, essas pessoas não podem sair novamente impunes. Então se a partir de agora tiver investigação, se a partir de agora saiu uma CPMI, a partir de agora isso voltou a ser o holofote, apesar da prisão de Maduro, eu posso dizer para vocês que eu atingi o meu objetivo. E tem um outro ponto que eu quero tratar com vocês aqui. Acabei de ver um vídeo de um dos influenciadores que a Malu Gaspar acabou trazendo na matéria dela no Globo. Cardoso Mundo é o nome dele, Cardoso, enfim. Influenciador muito bom, tem opiniões muito boas e eu quero deixar uma coisa muito clara aqui para vocês. Eu não tenho absolutamente nada contra o Cardoso. Mas uma coisa eu também quero deixar muito clara. Quando eu fui procurado por essa empresa para fazer esse vídeo contra o Banco Central, em favor do Banco Master e assim por diante, ele foi um dos influenciadores, sim, que me mandaram como modelo de como eu deveria fazer aquele material. Então minha resposta ao Cardoso, que está fazendo vídeos tentando me descredibilizar no sentido de que eu participei de uma bancada com alguém que também teria feito supostamente, primeiro ponto, eu participo de bancadas como comentarista político de um monte de jornal no Brasil. Isso tem mais a ver com minhas opiniões, minhas análises, do que com amizades que eu tenho ou deixo de ter. Segundo ponto, se mais alguém tiver que ser investigado, que seja investigado. Isso também não é problema meu. E terceiro ponto, eu tenho como provar que eles mandaram o seu vídeo como modelo. Então, o que eu posso dizer para vocês que estão tentando usar dessa estratégia, uma estratégia muito inteligente, muito usada, muito antiga, ao invés de atacar o assunto, descredibilizar o mensageiro, vai ser difícil descredibilizar o mensageiro quando se trata de Rony, porque na minha vida é muito limpa. Se vocês quiserem, vocês podem ou entrar judicialmente contra a empresa que me mandou o vídeo de vocês como modelo, ou vocês podem me processar e aí em juízo eu apresento que quem mandou o vídeo de vocês como modelo foi a própria empresa. Tranquilo, eu estou com tudo aqui. Porque se o sistema conseguiu pagar tanta gente para descredibilizar o Banco Central, eles podem pagar também para descredibilizar o Rony que denunciou. É muito fácil. É muito fácil fazer isso agora. Mas no final das contas ninguém pode negar de uma coisa. Eu recusei o valor, eu recusei o contrato, eu matei no peito uma multa de 800 mil reais, que provavelmente os caras vão vir atrás de mim agora judicialmente para executar. Tudo porque eu não poderia deixar toda essa galera do Brasil sair impune. E foi por isso que eu fiz o vídeo. Então, se tem alguém que está sendo tirado de inocente e é culpado, ou está sendo tirado de culpado e é inocente, meu irmão, não é batendo em mim, tentando me descredibilizar que vocês vão conseguir provar alguma coisa. Aí vocês vão ter que falar com os caras que vazaram os vídeos de vocês, dizendo que foi utilizado como exemplo. Ou seja, a própria empresa que contratou. Entende? Por que eu digo isso? Porque se tinha um contrato de confidencialidade entre vocês e a empresa também não poderia ter vazado o vídeo de vocês como exemplo. Sacou? Aí não é problema meu. Tá entendendo? Então não adianta vocês tentarem me bater, tentar me descredibilizar, tentar dizer que eu fiz alguma coisa errada. Tudo que eu falei, eu provei. Eu entreguei para a imprensa e essa repercussão vai fazer com que essas investigações avancem. Porque eu tô cansado de ver esses absurdos que estão acontecendo com o nosso país. E vejam bem, eu não tenho virtude alguma em ser honesto. Mas uma coisa eu garanto, coragem eu tenho. Coragem eu tenho. A Malu Gaspar, que tem feito um trabalho maravilhoso na cobertura desse escândalo do Banco Master, né? Botou hoje que os influenciadores que aceitaram criticar o Banco Central ganharam até 2 milhões.
Ah, é verdade. Aí você entende, né? Porque só negou eu e o Rony. Quer dizer, eu não sei, porque graças a Deus a Polícia Federal vai entrar e aí vai ter quebra de sigilo e contra fatos não tem argumentos, porque a Malu tem acesso a esses contratos, né? Então, assim, o que eu posso falar? Eu neguei, o Rony negou e nós temos prova disso e não tem nenhum vídeo meu questionando o Banco Central. Agora, esses todos que estão negando, que disseram que não fizeram nada, a PF que vai decidir, né? Ou, na verdade, vamos esperar a CPMI e aí vamos ver. Porque, segundo eu fiquei sabendo, nesses contratos que Malu Gaspar tem acesso, a primeira cláusula do contrato é: caso vaze, vocês negam publicamente, veementemente, senão vocês têm que pagar 800 mil de multa. Então, é claro que a gente está vendo um por um fazendo o vídeo, né, negando e atacando quem denunciou. Bom dia para você que segue pleno, porque dormiu com a consciência limpa, porque não aceitou dinheiro de bandido. Agora, eu tô vendo que as pessoas estão todas negando. Parece que no contrato tem uma cláusula que caso vazasse essa pataquada, eles teriam que pagar quanto? 1.800.000? Eu não tenho problema, podem fazer vídeos, podem fazer teorias da conspiração, mas a verdade é que eu recebi uma proposta e neguei. E na hora da CPMI que vai ter do Banco Master, todos vocês tendo ataque de pelanca vão ter que se explicar legalmente. Isso é uma coisa diferente, né? Que eu dormi tranquila. É muito bom isso. Aliás, tem uma reportagem maravilhosa na Revista Oeste, muito bem feita, do meu querido amigo Caute. Eu estava lendo lá as pessoas que ele disse, todos, né? Segundo a UOL, tem mais de 42 influenciadores. Estão todos dizendo que é original, que eles estão defendendo o Banco Central, porque eles acreditam que o Banco Central fez algo errado. Então tá bom, imagina, quem não deve não teme, gente. Na hora da CPMI, todos vocês que não assinaram contratos com nenhuma agência, vocês vão estar salvos, não é mesmo? Este vídeo se encerra por aqui, mas este caso está apenas começando e ainda deve gerar muita repercussão. Será que este é um dos maiores escândalos bancários da história? Será que políticos e ministros também podem estar envolvidos? Deixe nos comentários a sua opinião sobre esse caso. Para ficar por dentro dos principais acontecimentos do mês, especialmente sobre geopolítica, siga a página e curta este vídeo para ajudar a espalhar essa informação. Até a próxima, outra dose.